Excelência. Segundo ponto, o debate sobre a redistribuição de royalties, que também vem avançando aqui na Câmara. O relator desse grupo de trabalho, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, anunciou que apresentaria na terça-feira o seu relatório sobre a proposta que veio do Senado, o relatório do senador Vital do Rego, ao projeto de lei apresentado pelo senador Wellington Dias, do PT do Piauí. E esse relatório tem sido discutido com representantes de vários estados, produtores e não produtores, no nosso caso, estado produtor, o estado do Rio de Janeiro, e nós anunciamos na comissão que nós aceitamos ceder, debater com os demais estados, com as demais unidades da federação, uma regra de distribuição de royalties por pressão muito mais favorável aos estados não produtores. Afinal de contas, quando essa regra foi estabelecida, o Brasil desconhecia essa enorme riqueza que é o pré-sal, e nada mais justo que os demais estados queiram, de alguma maneira, se beneficiar também dessa riqueza descoberta pelo Brasil. Nós entendemos isso e aceitamos ceder substancialmente na distribuição de royalties para os contratos futuros. O que nós não aceitamos, por uma convicção e pela defesa da segurança jurídica do nosso país, esse que é um dos pilares de qualquer Estado democrático de direito, é abrir mão daquilo que já foi licitado. Em relação aos campos já licitados, nós entendemos que modificar a distribuição de royalties desses campos significa uma afronta à segurança jurídica do país, um ataque a direitos originários dos estados produtores e, portanto, nós não vamos concordar com isso e vamos, sim, enfrentar no grupo de trabalho, se necessário no plenário e também, se necessário, no Supremo Tribunal Federal, essa tentativa de retirada de direitos dos estados produtores. Em relação ao que não foi licitado, estamos abertos para discutir e negociar uma solução boa para todos, sem nenhum problema. Cedemos. Mas, em relação àquilo que já foi licitado, nós nos recusamos a concordar com qualquer ataque aos nossos direitos e, por isso, nós não vamos aceitar passivamente essa tentativa que alguns representantes de alguns estados vêm tentando fazer nesse debate sobre a redistribuição de royalties. Aliás, por falar em distribuição de riquezas, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, até o fim desse ano, o Congresso tem que aprovar uma nova regra de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. O FPE estabeleceu percentuais fixos para os estados e o Supremo entendeu que esse estabelecimento de percentuais fixos é inconstitucional e, portanto, o Congresso deve estabelecer uma nova regra até o fim deste ano para a distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados. Eu quero comunicar a todos os colegas aqui da casa que eu apresentei uma proposta e quero submeter à apreciação de todos essa proposta para uma nova distribuição do FPE. E essa proposta minha consiste no seguinte, senhor presidente: 50% dos recursos do FPE seriam distribuídos considerando a população de cada unidade da federação. Então, metade dos recursos do FPE seriam distribuídos em função da população. 20% seriam distribuídas inversamente à renda per capita. Ou seja, quanto maior a renda per capita, menor a participação no FPE, para promover o combate à desigualdade regional. Portanto, os estados que tenham menor renda per capita, nesse percentual de 20%, teriam uma participação maior. 15% distribuídos inversamente ao Índice de Desenvolvimento Humano, também para promover o combate à desigualdade regional, para promover o acesso à saúde, à educação, à qualidade de vida. Portanto, quanto menor o IDH, maior a participação do Estado nesses 15% do FPE. Vejam que são dois percentuais destinados a combater a desigualdade regional. 10% distribuído de acordo com a área geográfica, porque há estados em que não tem uma população tão grande, mas tem um grande território, o que dificulta a ação do poder público local. Então, 10% considerariam a área geográfica de cada unidade da federação. E, por fim, 5% distribuídos considerando a participação
da unidade da federação na receita tributária. Uma forma de estimular que as unidades da federação façam crescer a sua receita. Quanto maior a sua receita, maior a participação no FPE, portanto, uma medida de estímulo à arrecadação no país, já que sem arrecadação nós não podemos garantir o acesso à saúde, à educação, ao emprego e renda e assim por diante. Portanto, uma nova regra para o FPE, que seria constitucional, que combateria a desigualdade regional e que faria com que o Congresso estabelecesse percentuais variáveis, porque na medida em que um determinado Estado faz aumentar o seu IDH, ele passa a ganhar um pouco menos para que esses recursos sejam destinados a Estados com menor IDH. Eu vou, com muito prazer, antes de conceder a parte ao deputado Amorim, tratar de mais um ponto, porque depois vou mudar de assunto aqui no meu pronunciamento. Além disso, senhor presidente, eu quero anunciar que apresentei ao deputado Amorim, inclusive estudioso dos temas econômicos, uma nova proposta de pagamento da dívida dos Estados para com a União. Eu proponho que, em vez de termos o IGPDI, por exemplo, ou qualquer outro índice, eu proponho que as dívidas dos Estados sejam corrigidas pelo IPCA mais 3% ao ano, que seja alongado o prazo para o pagamento da dívida dos Estados de 30 para 40 anos e que, além disso, o limite para o pagamento dos Estados seja de 11% da receita líquida real e não mais 13%. Portanto, diminuindo o peso do pagamento das dívidas dos Estados para permitir uma maior capacidade de investimento dos Estados e também um percentual de correção dessa dívida muito menor, já que é inaceitável que continue esse percentual. Os Estados têm pago grandes somas e a dívida não diminui, a dívida aumenta, no momento em que o Brasil corretamente reduz os juros reais. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o Copom pela decisão de reduzir mais uma vez, senhor presidente, os juros reais agora para 9%, decisão acertada. E também ao lado de outra decisão acertada do governo brasileiro, do governo federal, de levar os bancos públicos a baixar os juros para a pessoa física, facilitar o crédito, e o que tem levado os bancos privados a reduzir também essas taxas. E isso é necessário, deputado Amorim Teixeira. Nesse aspecto, quando nós vimos alguns parlamentares aqui se fazendo de autista, dizer que a presidente não está tomando providência nenhuma. Não só baixou 0,75%, das maiores reduções, induziu pela Caixa e pelo Banco do Brasil, bancos como Santander, HSBC, a baixarem os juros, ou seja, o governo tem o papel indutor na economia. Tomou providência para baixar os juros dos bancos oficiais e induziu os bancos privados a fazer isso. Quero lhe parabenizar por abordar isso. Mas, Molon, queria pegar anteriormente você falando, eu acho importante, você tem sido um parlamentar mais destacado, um dos mais destacados nessa casa, quero lhe parabenizar pela sua atuação, brilhante, serena, você tem conquistado o respeito nessa casa de todos. Pegar só um acréscimo, o senhor está correto do ponto de vista do FPE, do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, mas um aspecto que a gente tem que, e você também que está envolvido lá com o Rio, muito preocupado com as questões do Rio, das emergências, eu acho que, Molon, uma das saídas que a gente tem para a defesa civil é quando houver uma catástrofe de igual monta, como a seca na Bahia e as enchentes, nós aumentarmos o FPE e o FPM para esse município, que é um mecanismo automático, seria um mecanismo automático e de agregação de recursos aos municípios e estados envolvidos. Então, eu sugeriria que nesse pacote que nós estamos fazendo, na alteração de fundo de participação dos estados e municípios, nós pensemos em situações de urgência e emergência ser compensado ou agregado recurso através do FPE e do FPM. Muito obrigado. Deputado Amorim, quero agradecer a parte de Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência traz uma excelente ideia para esse debate, já que deve ser também uma das nossas preocupações socorrer os estados em situação de calamidade pública, como Vossa Excelência muito bem lembra, Vossa Excelência que tem tratado do problema da seca na sua região, situação preocupante. Vossa Excelência há pouco, inclusive, mencionava a sua preocupação de, nesse contexto, haver grandes gastos, né, do governo local, de governos municipais, com festas no momento em que a população
sofre com a seca. Parabéns a Vossa Excelência por essa preocupação. Deputado Chico Lopes. Deputado Maulon, eu gostaria que o parlamento fosse isso, discutindo coisas de interesse do nosso país e que afeta diretamente a população, que às vezes não sente. E essa comissão criada, dirigida tão bem pelo deputado Vacareza, que eu não sou, mas não perdi nenhuma reunião e todos estou presente, porque nós sabemos que os estados, se não estiver bem, o resto do país também não vai bem. E aqui, o que me antecedeu é da área, como já sei que dirige os trabalhos também da área, nós sabemos que essa mudança da fórmula matemática de cobrança da dívida vai melhorar sensivelmente. É o ideal? Não. Mas a dívida, quem fez isso não fomos nós. Nós apenas estamos tentando corrigir. Embora o senhor deve ter visto, muitos dos governadores defenderam que aquele naquele momento foi bom. Não, não é tão bom que chegou esse resultado. O que é bom termina resultado bom. Essa é a premissa de qualquer coisa que você faça. Mas o governo está atento. E a primeira iniciativa foi os bancos públicos, como o Banco do Brasil e Caixa Econômica. E o resto vem porque vem mesmo. A infraestrutura pública faz com que a estrutura privada se quede adiante desse fato que é o poder público. E essa questão da dívida que o senhor está abordando, que é o primeiro que eu vejo, fora os outros da comissão, isso é importante, porque a dívida do Estado é 30, ele paga 60, ainda fica devendo 90, pela essa forma matemática tão horrível que se inventou naquela época. Portanto, quero parabenizar e eu gostaria que o Congresso um dia ainda seja isso, e a tribuna para discutir as questões do país, a defesa nacional, o nosso desenvolvimento. Esse é um congresso que eu gostaria de ver no meu sonho. Parabéns pela iniciativa de Vossa Excelência. Muito obrigado, deputado, e eu agradeço a parte de Vossa Excelência, caminha nessa mesma direção, apontar as preocupações de Vossa Excelência com o desenvolvimento do país e com a solução para os problemas reais dos nossos estados. E eu lembro também, para terminar esse tema da dívida, que esses critérios foram estabelecidos numa outra conjuntura econômica completamente diferente dessa, com a inflação sob controle, o país podendo crescer, com a tranquilidade que nós temos hoje do ponto de vista monetário. Por isso é fundamental renegociar, sim, essas dívidas para que os estados possam ter uma saúde financeira mais adequada aos investimentos tão necessários nos nossos estados. Por fim,